Bom, e agora a gente recebe aqui no nosso Santa Catarina no Ar, nossa comentarista de economia, sempre a nossa Janine Alves. Bom dia, Janine, tudo bem? Bom dia, tudo bem. A gente estava conversando aqui com a Janine porque justamente a agenda do presidente Michel Temer tem um evento mundial que acontece lá na Suíça, justamente discutindo esses dados que a gente acabou de ver nessa pesquisa, Janine. É interessante que não é só no Brasil que a concentração de renda é alta, mas no mundo. Você imagina que hoje 1% da população mundial mais rica concentra 82% da riqueza mundial. É uma coisa exorbitante, é muito grave a situação. Até porque muitas pessoas passam fome nesse planeta, né? E no Brasil a situação também é extremamente delicada porque você vê que a grande parte da riqueza ela concentra na mão de 5 pessoas apenas. São os 5 mais ricos do país. E do outro lado as pessoas que não têm dinheiro. E como a gente acabou de ver na matéria, tem solução? Tem, mas não depende só das pessoas, né? Depende sobretudo do governo. A estrutura tributária ela penaliza o mais pobre. Por exemplo, um outro estudo paralelo a esse feito no Brasil mostrou que quem recebe acima de R$17 mil durante o ano passado, esse estudo saiu em setembro, a renda aumentou 10%. E a camada mais pobre da população, ao contrário, nem aumentou, teve redução de 3,6%. Então, isso aí acaba penalizando. E também, outro dado importante é com relação à estrutura tributária. Quem ganha menos usa 32% da renda com impostos. Quem ganha mais, 21%. Então, é nessa desigualdade que o governo teria que entrar numa reforma tributária que priorizasse também a distribuição de renda, né? De uma maneira mais efetiva. E a gente vê que essa concentração também ela não favorece o desenvolvimento do país. Porque a partir do momento que você concentra de um lado, falta do outro. E esse é o problema. O problema não é ganhar mais. O problema é quem não tem nada do outro lado, né? E realmente, se existe solução da ótica da pessoa, investir em educação. Você quer mudar a vida do seu filho, já que você não nasceu no 1% mais rico nem do país e nem do mundo, né? Você não está entre os 2.043 bilionários do planeta que ganham, que tem renda acima de 1 bilhão por ano. Então, tem que investir realmente em educação para que seu filho chegue a uma universidade e tenha uma formação mais adequada e receba um pouco melhor mesmo, que consiga subsistir. E a educação transforma a vida das pessoas, né? Pela ótica das empresas, o que a gente pode dizer é o seguinte, a gente precisa terminar com as desigualdades. Salários iguais para homens e mulheres, para negros e brancos, enfim. Tratar com respeito essa questão também é interessante, porque se pegar o ranking das pessoas mais ricas, você vai encontrar um mundo extremamente dividido por gênero, masculino, de fato. Mas se as empresas privadas começarem a atuar nesse sentido, que as públicas já, por regra, precisa ser igual, e o governo também atuando no sentido dessa redistribuição de impostos, né? Que a carga seja menor para quem ganha menos, de fato. Agora, Janine, por falar em impostos, a gente estava hoje fazendo uma interação com os nossos telespectadores, perguntando a opinião dos nossos telespectadores sobre a taxa de preservação do meio ambiente, que acontece já em Bombinhas, agora outras cidades estudando isso também. A economia do município, pelo exemplo que nós temos de Bombinhas, ganha com isso. Mas a gente sabe que alguns telespectadores têm receio dessa questão. É polêmico. É polêmico, porque existe o lado que favorece. Por exemplo, para a prefeitura é ótimo, é uma renda a mais, principalmente nesse momento onde a gente sabe que caiu muito a renda dos municípios e muitos estão com dificuldade, né, realmente de manter as próprias despesas. Seria uma renda a mais. Só que acaba penalizando quem já paga impostos no município. Por exemplo, toda a estrutura turística. A partir do momento que você coloca uma taxa de entrada nesse município, pode ser, né, a gente não pode afirmar, mas pode ter um impacto na ida de novos turistas para a região. O que não favorece ao comércio, não favorece aos restaurantes, às lojas, enfim, que dependem disso, e principalmente no sul, que é a questão da temporada, né? Que é muito isolado esse período. Muitos desses estabelecimentos têm que fechar durante o inverno ou funcionam de uma maneira bem, com um movimento muito menor. Ok. Janine, obrigado pela sua participação. Obrigada. Uma boa terça-feira para você, Janine. Obrigada. Uma boa terça-feira para ti também.